para agir nossos corações e nossas mentes, Pai. Usa o teu servo mais uma vez, como sempre tem usado, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Enquanto os irmãos vão estar colocando essa placa aqui para nós aqui na frente, cumprimenta aí o teu irmão mais uma vez. Diga, olha, que o Senhor fale contigo nesta noite. Dá um abraço bem apertado nessa pessoa aí que você ama, que veio cultuar a Deus juntamente contigo. Tome assento, querido do Senhor. Quem dos irmãos já tem a nossa apostila em PDF no seu celular? Levanta a mão. Alguns irmãos só, a maioria não tem. Quem gostaria de receber no PDF, que sabe usar o celular ali? Quem levanta a mão ali? Isso, como é que a gente faz para passar para esse povo aí, Jô? Oi? Isso, então vai lá, a Maria vai lá, a Jennifer vem aqui, Jennifer vem passando aqui, o Joelson vem passando aqui, e o meu filho Mateus, vem cá, vai lá cuidar, vai meu filho, cuida, não tem problema, já está na função. Meu filho Negão, vem cá, meu filho Wilgen, vem cá, filha. Isso, quem não mexe direito com o celular, assim, não gosta muito de trabalhar com o celular, levanta a mão assim. Isso, você que tem mais dificuldade ali para mexer no celular, a gente vai emprestar essa apostila para você. Tu vai usar a apostila, depois no culto deixa aqui que é da igreja, tá bom? Quem vai usar, só quem vai usar a apostila, Jennifer? Oxe, minha filha, só quem vai usar a apostila, senão não vai ter para todo mundo. Quem pode usar o celular, melhor usa o celular, tá bom? Ajuda a distribuir isso, meu filho. E aqueles irmãos que estão lá em cima, pode pegar, pode vir. Se quiser trazer a cadeira aí de cima, ficar aqui pertinho também, não tem problema nenhum. Está em casa, viu, meu irmão? Está meio ruim aqui, estou longe, pastor. Pode vir aqui, senta aqui pertinho de mim aqui, que eu fico até mais aconchegante, né? Fica melhor para ver também, verdade. Isso. Os irmãos estão levando lá em cima também. Os irmãos que estão com a apostila podem abrir na página 9 e os irmãos no celular você vai achar a página 8, tá certo? Que no celular é um pouquinho diferente. Oi? Não sei. A gente fez uma letra grande aí, para nós os mais ceguinhos enxergar, irmãos. Né, irmão Luiz? O senhor nem óculos usa? Só perto do computador. Eu estou usando esse óculos aqui e a letra da minha Bíblia é daquela extra gigante. Extra. Bênção de Deus. Coloca para nós lá em cima, lá, minha filha. A gente vai fazer, antes de nós entrar aí na apostila hoje, eu quero fazer um repassozinho contigo. Vamos fazer uma pequena revisão da aula passada. Põe lá o primeiro tópico, filha, coloca para nós. A criação. Então, a criação como a gente conhecia, como a gente entendia, agora teve uma pequena diferença, né, irmãos? Do que se trata a terra original? Quem que poderia falar o que seria a terra original?
dos irmãos que estão aqui? Fala, meu filho. Levantou a mão? Fica de pé, filho. Pode falar. O que era a terra original? A terra originalmente criada por Deus para que os anjos habitassem? Oxe, uma salva de palmas que o jovem está fera. A terra, ela foi criada sem forma e vazia, irmãos? Como que ela foi criada? Perfeita e habitável, e além disso o Senhor plantou um jardim nessa terra. Como é que era o nome desse jardim? Fala alto, igreja. E quem habitava no Éden? Não. Você não estava na quarta passada, né? Por isso. Quem é que habitava nesse primeiro Éden, irmãos? Lúcifer e os anjos, tá certo? Para frente, passa lá. Os primeiros habitantes da terra, então, foram anjos. E é provável que existiam nações, havia comércio, porque a palavra diz que o coração de Satanás se encheu dos seus comércios, ele debilitava as nações, ele começou a agir de maneira arrogante. Primeiro passo de Satanás para a sua queda foi agir de maneira arrogante. Depois que ele começou a debilitar as nações, começou a se encher, próximo passo então aí foi querer ser igual a Deus e tomar o lugar de Deus. E por isso Lúcifer foi deposto. O que aconteceu quando Deus lança Satanás por terra? Fala. A terra é destruída, a terra então se tornou caótica. Então a terra ficou sem forma e vazia. Certo? Estamos juntos, irmãos? Só para a gente relembrar. Deus sempre cria as coisas perfeitas. Quem destrói é o capeta. Amém? E às vezes é nós também que destruímos, né, irmãos? Então tá. Vamos lá. Agora sim. Vamos para a página 9, quem tem apostila e quem tem no celular, página 8. Encontrou, Ellen? Então tá. Para frente, minha filha coloca lá, né? Nós vamos aprender hoje o que são as dispensações e as festas de Israel. Amém, irmãos? Olha aqui para mim. As dispensações são períodos de tempo onde o homem é provado, porque Deus dá para o homem o livre arbítrio. Porém, para saber se eu e você amamos a Deus, dentro dessa dispensação, há algumas regras que vão sendo colocadas por Deus, para que a gente demonstre o nosso amor para com Deus, dentro de um período de tempo. As dispensações é um período de tempo que Deus dá para a humanidade. E dentro da história da humanidade haverão 7 dispensações. Certo? Diga comigo, 7 dispensações. Então, Deus ama o ser humano, nos faz livres, verdadeiramente livres. Então, quando Deus diz para Abraão assim: toma o teu filho Isaque e sobe à região de Moriá, que eu vou te mostrar um monte que você vai subir, e eu quero o teu filho em sacrifício. E Abraão começa essa jornada, e verdadeiramente ele iria executar, ele iria sacrificar o seu filho Isaque. Não é verdade, irmãos? Mas na verdade, Deus estava provando o coração. Agora, o que me chama a atenção é que Deus diz assim: agora sei que temes a Deus. Preste atenção. Abraão sobe o monte e quando vai sacrificar Isaque, Deus diz: não faças isso. Agora sei que temes a Deus. Deus não sabia? Quem pode falar comigo aí? Deus sabia ou Deus não sabia? Tem certeza? Então por que ele fala agora, Deus sabia? Por que ele fala, agora eu sei que temes a Deus?
Não sabia antes. Irmão, você verdadeiramente é livre para mostrar o teu amor para com Deus. Deus, eu acredito que Ele se priva de saber certas coisas, porque Ele quer a tua demonstração de amor. Estamos juntos, irmãos? Então, cada dispensação é um período que Deus estará provando. Nós temos, irmãos, na história da raça humana, nós teremos 7 dispensações antes da eternidade. 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Diga comigo, inocência. A segunda dispensação da consciência. Isso, a terceira, governo humano. A quarta, patriarcal. Isso, que é a dispensação dos patriarcas. Quem sabe quem são os patriarcas? A gente vai aprender então, irmãos, tranquilo. Nós temos a quinta dispensação, a dispensação da lei. A sexta dispensação é a dispensação da... que é a dispensação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o finalzinho da dispensação da graça, irmãos. Finalzinho, tá certo? E isso é muito sério, porque no finalzinho de cada dispensação há a conclusão de todas as coisas. Então, os mais antigos, eles tinham que viver segundo a vontade do Senhor até o dia da sua morte. Mas nós temos duas coisas, ou é o dia da nossa morte ou é o arrebatamento, porque nós somos a geração que verá o arrebatamento. Está junto? Amém? E a sétima dispensação é a dispensação do milênio de Cristo, que vai acontecer 7 anos após o arrebatamento. Então, quando nós subirmos no arrebatamento da igreja, todo mundo já sabe que dali 7 anos, e é 7 anos nosso, humano mesmo, 7 anos, vem então o milênio de Cristo. Amém, irmãos? Cada dispensação, cada período de tempo que o Senhor dá para que o homem prove o seu amor, há 5 características, 5 aspectos que você verá, que fica claro essa lei de Deus dentro de cada dispensação. Estamos claros, irmãos, o que é dispensação? Ou alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pastor, não entendi direito o que é dispensação. Tem alguém que não entendeu, gostaria de perguntar? Não tem problema, pode perguntar se tiver, viu, irmão? Às vezes, na quarta passada, um irmão depois veio e falou: pastor, eu tinha entendido aqui, mas nessa parte da terra caótica, eu tinha aprendido que era quando Lúcifer caiu e destruiu a terra. Eu falei: mas era isso aí mesmo? Só que ele ficou com dúvida, ele falou: não quis perguntar para não atrapalhar. Não, irmãos, quando você pergunta, tem outro irmão que tem a mesma dúvida. Certo? Então já vamos esclarecer aqui de novo. A terra ficou caótica porque Satanás foi destronado, Deus mandou ele por terra, deposto, e ele destruiu tudo aqui. Estamos juntos, irmãos? Alguém tem uma pergunta sobre o que é dispensação? Não? Então vamos para frente. Os 5 aspectos das dispensações. Primeiro, dever. A primeira coisa que você vai encontrar dentro de uma dispensação é o dever, aquilo que o homem tem que fazer. É uma exigência de Deus. Diga comigo, toda dispensação tem uma exigência de Deus para com o homem. Estamos juntos? É uma exigência, Deus exige que isso seja feito para provar que você é obediente e que você ama a Deus. Segundo, haverá um sinal, que é uma mostra do amor, da presença de Deus. Em toda dispensação há uma exigência e Deus se manifesta, Deus mostra, Ele dá um sinal da sua presença. Porque quem diz assim: eu não vejo Deus, eu não estou, Deus não se vê e eu não conheço. Irmão, a palavra de Deus está aqui para nós conhecer. Isso aqui já é um sinal. Já é um sinal. Mas as coisas visíveis são provadas pelas invisíveis.
para que ninguém fique inexcusável. Quando você vê uma árvore, quando você vê uma planta, quando você vê um passarinho, e o teu cérebro identifica e decodifica o que os teus olhos estão vendo, isso já é uma demonstração que existe um Criador poderoso. Amém? Fazer uma pergunta para você. Você está me enxergando aqui, são os teus olhos ou é o teu cérebro que está me vendo? Hã? Teu cérebro, os teus olhos é como uma lente, ele não entende nada do teu cérebro, tá? Mas o teu cérebro está decodificando, e está entendendo o que eu estou te falando, e tem gente que está dizendo assim, que maravilha essa palavra, e tem gente que está dizendo assim, que vontade de ir para casa dormir, e agora alguns sentiram vontade de rir, outros falaram assim, nada a ver, vai indo para cima do púlpito para fazer piada. Tudo isso são sentimentos que você não vê, mas que estão dentro de você. Tudo isso prova que existe um Criador. Existe um Criador, Elohim. Aleluia. Terceiro ponto, há uma promessa. Em todas as dispensações, você vai encontrar uma promessa de Deus para aquela geração ou para aquelas gerações que viveram dentro dessa dispensação. Quarto, você vai observar a desobediência do homem. Em todas as dispensações, você vai encontrar o homem desobedecendo a Deus. E por fim, o quinto aspecto das dispensações, você vai encontrar o juízo de Deus. Amém? Então nós vamos estudando devagarinho isso daqui e a gente vai aprendendo a palavra do Senhor. Para frente, irmãos. Quando nós olhamos, dispensações é o tempo da humanidade e existem as festas de Israel. São 7 temporadas, vamos dizer assim, cada dispensação, e são 7 festas de Israel. Cada festa corresponde a uma dispensação. Cada festa é uma sombra do que viria no futuro, é como se fosse o relógio de Deus para a humanidade. Quem entende as dispensações, sabe de onde veio, sabe aonde está e caminha feliz em esperança porque sabe para onde está indo. Amém? As festas do Senhor. Eu gostaria de ler contigo Levítico, capítulo 23, versículo 4. Coloca para nós lá que vai ser mais rápido. Isso. Diz assim, são estas as festas fixas. Alguma tradução diz perpétua do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Amém. A palavra de Deus é tão maravilhosa, irmãos, porque os israelitas, eles cumpriam essas festas regularmente, fielmente, no tempo determinado. Mas a palavra é tão maravilhosa que essas festas, ela acontece no tempo determinado dentro da história da humanidade. Você compreende isso? Para eles tinham o mês e o dia que eles deveriam fazer. Mas dentro da história humana, tem também o dia, o mês, o ano que vai acontecer essas festas. Não sei se eu me fiz entender. Compreendeu o que eu falei ou não? Compreendeu, minha filha? Não, né? Não compreendeu, né? Então vou falar de novo. O Senhor, Ele deu as festas para o povo de Israel. 7 festas, que acontece todo ano essa festa para o povo de Israel. Só que um exemplo, a festa de Pentecostes, todo ano acontecia lá. Vamos pegar a da Páscoa, que é mais fácil. Pegar a Páscoa. A festa da Páscoa acontecia sempre no mês de Abib, que é o primeiro mês do ano judaico. Todo primeiro mês do ano judaico, no dia 10, começa a festa da Páscoa. O que acontece? Para nós, a festa da Páscoa começou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Estamos juntos? Amém? Quando o sangue foi derramado. Amém, queridos? Compreendeu agora? Cada festa é uma temporada. Em que festa que nós estamos vivendo agora? Que tempo? Quem arrisca um palpite aí? Hã? Esse é o tempo da graça, dispensação da graça, mas festa. Qual é a festa? Pentecostes.
Estamos finalizando o Pentecostes. Fala, irmão Rodrigo. Não vai falar nada? Tá bom. Anota aí. Qual é a festa que nós estamos vivendo agora? A graça eu já falei para vocês. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Mas qual é a festa? Tá? Anota aí porque nós vamos chegar já daqui a pouquinho. Tá bom? Vamos lá. A primeira festa na palavra de Deus. Diga comigo, Páscoa. Então qual é a primeira festa? A segunda, pães asmos. Terceira, primícias. Quarta, Pentecostes. Quinta, sexta. Já teve a resposta? Sétima, tabernáculo. Irmãos, veja só, nós, a igreja, nós só conhecemos, na verdade mesmo, uma festa. Qual é? Páscoa. A gente até vive o Pentecostes, mas a gente não conhece nenhuma das outras festas. Então, o nosso conhecimento está limitado. E vamos crer que depois dessa introdução, porque essa apostila é só a introdução aqui do mapa, é só até aqui assim, irmão, só até aqui, ó. Então, a gente já vai aprender um pouquinho mais das festas e das dispensações. Amém, irmãos? Olha só, as festas são, como eu já falei para você, o horário divino, mostrando o que Deus está fazendo, o que Deus fez e o que Deus fará com os homens. Quero adiantar aqui um pouquinho. Na época do Novo Testamento, os judeus estavam dispersos por todo o mundo conhecido até então. Eu quero ler contigo Atos capítulo 2 e o versículo 5. Atos 2, versículo 5. Diz assim, ó: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, alguma tradução diz, devotos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Aqui um pouquinho. Por que fala homens devotos? Porque nem todos estavam servindo a Deus, cumprindo os requisitos da lei. A verdade é que a grande maioria não estava cumprindo a lei. E não é diferente de hoje. A grande maioria dos cristãos de hoje não estão cumprindo com o requisito do tempo da graça. Ai não, graça, nem sabe o que é. Nem sabe que existe uma exigência, nem sabe que existe um dever. No tempo da graça, na dispensação da graça também tem um dever. E nós precisamos saber urgente qual é o dever, qual é a exigência no tempo da graça. Amém, irmãos? Olha só, vai comigo, Êxodo capítulo 12, versículo 14. Diz assim, Êxodo 12, 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Perpétuo. Então, todas as festas nós deveríamos comemorar. Não como fazem os messiânicos, porque agora tem crente messiânico, que quer trazer o judaísmo para dentro da igreja. Não, mas nós deveríamos celebrar todas as festas como nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, como celebramos a Páscoa do Senhor, para compreensão, para entendermos o que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Amém? Irmão, quando você faz uma festinha de aniversário, por que você faz uma festinha de aniversário? Para relembrar que aquele dia foi especial, que aquela pessoa é importante para você e para que aquela pessoa se sinta amada. Por que você celebra o aniversário do seu casamento? Esse ano eu e minha esposa vamos celebrar 20 anos de casado. É uma data maravilhosa. 20 anos, eu quero fazer uma festa. Amém? Celebrar aquilo que Deus uniu. Amém? Tem mais alguém que gosta de celebrar o casamento? Amém. Com Deus é a mesma coisa. Existem datas que Deus fez coisas tão maravilhosas que precisa ser relembrado, que precisa ser feita uma festa.
E as festas também indicam para o futuro, o que o Senhor vai fazer. Então, quando você olha para as festas, você diz, uau, Deus fez isso, ou você diz, uau, Deus fará assim. Amém? Amém. Vamos lá, para frente, irmãos. Os aspectos principais das festas. Página 12. Nas festas, a alegria expressa era sentida no coração. Vou repetir. Nas festas, a alegria era sentida no coração. Mas eu afirmo para você que isso era o que Deus queria. Mas tinha um monte de gente lá que estava na festa, mas estava alheio ao que estava acontecendo. E muitas vezes acontece isso quando nós cultuamos ao Senhor. Tem gente que vem fazer um culto, aleluia, está alegre, está sentindo no coração. Mas alguém que está do lado, para ele aquilo é só um rito, um ritual, uma tradição que não faz sentido nenhum. Agora olha só, vai comigo, Levíticos capítulo 23, versículo 40, o que diz a palavra. No primeiro dia tomareis para vós o fruto de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, por quanto tempo? Olha para o irmãozinho que está ao seu lado e diz, Deus é Deus de festa. Você que é metido a ficar trabalhando demais. Vamos fazer uma festa, irmão? Ai, não tenho tempo. Vamos fazer um passeio, não tenho tempo, nunca tem tempo. Ei, tira um tempo para festejar. Tira um tempo para festejar, irmãos, para celebrar. Agora eu já vi que vocês são crente mesmo. Crente é que gosta de festa. Vamos ler também, irmãos. É Deuteronômio 16, 14. Diz assim, ó, Deuteronômio 16, 14. Alegrar-te-ás na tua festa. Diga comigo, alegrar-se na minha festa. Tu e o teu filho e a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita. Quem é o levita, irmãos? Tem gente que acha que o levita é só o que canta na igreja, ou é o que toca instrumento. Levita é quem trabalha na igreja. Quando você estuda os levitas, eles carregavam a tenda, eles carregavam as toras, os palanques que montavam as tendas, eles carregavam todo o equipamento, eles faziam a limpeza, a manutenção, eles prestavam sacrifício. Quem são os levitas aqui da nossa igreja, irmão? Só esquecer de mim. O vosso pastor é o primeiro levita da igreja. Irmão, levita, então veja só, você vai se alegrar com quem? Com você mesmo. Para começar, você tem que se alegrar, irmão. Tem gente que toda vez que você chega perto dele, o bicho é azedo, mano. Meu Deus do céu, coisa triste. Você vai conversar com o camarada, como é que você está, meu irmão? Pastor, tudo bem? Bom dia, meu irmão. Só se for para você. Então, aí você, tudo bem, está num dia ruim. Na outra semana a mesma coisa, no outro mês a mesma coisa. O homem é um azedo. Irmãos, Deus não está habitando ali não. Deus não está habitando ali não. Corpo que é templo do Espírito Santo, em que o Espírito Santo habita, tem alegria. Tem alegria. Aleluia. E aí ele diz que é com os teus servos, com a tua filha, com o teu filho, com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, com os que estão dentro das tuas cidades, ou seja, aqueles que estão debaixo do teu domínio, todos devem se alegrar, irmãos, todos. E aqui eu já vou abrir um parênteses para você. Quando a gente faz a Páscoa, ou celebra a Santa Ceia do Senhor, algumas pessoas dizem assim, mas fulano não deveria participar porque não é batizado em águas. Porque esse ali não pode batizar porque não é da nossa igreja. Aquele não pode participar da Santa Ceia porque é criança. Irmão, aqui está dizendo que todos devem se alegrar, participar da festa.
Amém? Vamos lá. As festas, então, como já falei, indicavam o que Deus faria. Vou dar um exemplo para você. Êxodo capítulo 13 e o versículo 9. Êxodo 13, 9. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Levíticos 17, 11. Levíticos 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Que carne é essa, irmão? Carne de animal. E vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Amém, irmãos? Estamos juntos? Sinal, eles tinham, na Páscoa, matavam o cordeiro, passavam o sangue nos umbrais das portas, e o anjo da morte não tocava o primogênito. Mas se alguém saísse da casa naquela noite, ou saísse debaixo da cobertura do sangue, morria também. É um sinal, o sangue. E esse sangue derramado lá na saída do Egito, dando início à primeira festa da Páscoa, representava o quê? O sangue derramado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Amém? Quero fazer mais uma leitura contigo. Vamos lá. Números capítulo 18, versículo 22. Esse aqui eu vou abrir aqui também. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir, pode marcar para ficar gravado, porque aqui nós vamos ter um aprendizado agora que é necessário pôr em prática. Esse aqui tem que pôr em prática já na sua vida, se você ainda não faz. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morra. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. O crente precisa entender uma coisa, amado irmão, o levita, o pastor da igreja, os irmãos que trabalham na casa do Senhor, eles não têm herança, porque eles não trabalham para eles trabalham para você. Trabalham para você. Você sai de manhã e a tua preocupação é o quê? Pagar a tua conta, pagar o teu aluguel, conquistar o teu carro, conquistar a tua casa. O pastor levanta de manhã, qual que é a preocupação? Pagar o aluguel da igreja, comprar um terreno para a igreja, para nós. Para a igreja. Então, você precisa ter isso em mente. Eu conversei com a mamãe porque eu quero visitar todas as cidades que papai plantou igrejas. Sudoeste do Paraná, estado de Santa Catarina e Argentina. Aí eu falei, mamãe, vamos lembrar aqui, porque eu quero visitar, eu quero ir em todas essas igrejas e eu quero ali fazer um documentário. E começamos a colocar o nome. Mamãe lembrou de 41 cidades. 41. Todas essas cidades têm igrejas próprias, todas. Igreja sede no centro da cidade e em todos os bairros hoje tem uma congregação. Papai, quando faleceu, o que ele tinha? Uma casa de Coab. Só. E aí, a casa está lá até hoje, alugada, que dá um dinheirinho para a mamãe. E ele tinha uma caminhoneta F1000 que ele vendeu e a mamãe dividiu pelos 10 filhos, pelos 9 filhos, deu R$1.000 para cada um.
a nossa herança aqui na terra. Depois de 40 anos de trabalho, 41 cidades plantando igreja, e essas igrejas que ele plantou, na época deles, quando chegava na cidade só tinha igreja católica, igreja luterana, e talvez tivesse uma igreja batista, mas na maioria não tinha também. Hoje tem uma igreja evangélica. Então, quando você vê o teu pastor, os irmãos que estão trabalhando, lembre-se disso. O teu dízimo, a tua oferta é para cobrir as despesas da igreja e é para sustentar os levitas da casa do Senhor. Amém? Olha para o irmãozinho que está do seu lado e pergunta para ele: você faz parte dessa manutenção? Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Eu gostaria de ver contigo, deixa eu ver aqui. Vai comigo de novo, Números 18. Deixa eu verificar um negócio aqui, irmãos. Você está aí, Números 18, né? Levíticos, volta comigo, Levíticos. Quero voltar aqui. Levíticos, capítulo 17, e o versículo 11. Encontrou? Levíticos 17, 11. Diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinar entre eles, que caça animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, e qualquer que o comer será extirpado. Amém. Até aqui. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, só quero dar uma pinceladinha para você. Crente não come sangue. Fala, meu filho. Não pode comer aquela morcilha? Não pode comer aquela morcilha, de jeito nenhum. É pecado terrível. Deus não aceita que o homem coma o sangue, porque é a vida do animal. E o homem, o que é a vida do homem? Não, eu já falei esses dias aí. Fala, Dani, fala. O que é a vida do homem? O que mantém o homem vivo? O Espírito de Deus. E soprou o Espírito de Deus e foi feito alma vivente. Amém? A vida do animal está no sangue, a vida do homem está no Espírito de Deus. Você pode até ficar sem sangue nenhum dentro do teu corpo, mas o Espírito de Deus se mantém vivo. Agora o animal não. Então você que come carne não faz mais isso. Um dia o pastor Agnello, pastor da minha avó, estava pregando sobre essas coisas, e a minha avó estava lá teimando. Nada a ver o que o pastor está falando. Não pode comer sangue. Que é isso? O que tem a ver? E esqueceu. E quando chegou em casa, ela fez aquele negócio, né? Deu aquele torção no pescoço da galinha, deixou a galinha de cabeça para baixo, pendurada lá, para encher o pescocinho de sangue para comer. Fala mais alto. É isso mesmo. E aí, meu irmão, bem tranquila, nem lembrou que ficou discutindo com o da palavra lá. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando ela estava comendo, engoliu um osso daquele e não conseguia mais respirar, nem para dentro, nem para fora, e estava morrendo. E quando morrendo, e o pessoal bate nas costas e estavam quebrando a vozinha já. E nada, ela lembrou. E ela falou, o pastor falou, está na Bíblia, eu sou teimosa, me perdoa, Deus. E quando ela falou, me perdoa, Deus, o osso saltou fora, nunca mais comeu carne. Sangue, Deus teve misericórdia. Olha para quem está do seu lado e diz assim: para de comer sangue. Exigências de Deus em cada estação, irmãos. E essa exigência ela permanece até hoje.
Aí tem aquele irmão que diz assim: pastor, mas é aquela carninha mal passada, pastor. Olha para quem está do seu lado e diz assim: não é sangue, é o suco da carne. É totalmente diferente, irmãos, totalmente diferente. Nem? Já estava a gente pensando, o pastor agora vai fazer churrasco seco, né? Não, irmão. Maravilha. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. O que são as dispensações e as festas? Vai comigo na página 13. Como eu já falei para ti, amado irmãos, nós vivemos no final da atual dispensação da graça. E com urgência nós precisamos saber qual a exigência de Deus, qual o seu sinal e a promessa para não desobedecermos. É algo que é importante na palavra de Deus e na personalidade de Deus, que Deus, Ele dá a lei, e ninguém vai poder chegar diante dele e dizer assim: mas eu não sabia. Não vai ter isso, irmão. Deus deixou a sua palavra, deixou os seus profetas, deixou os apóstolos, deixou os pastores, os mestres, para ensinar a palavra de Deus. E você pode entrar nas redes sociais, tem alguém ensinando, tem gente ensinando errado, mas tem gente ensinando certo. E a tua obrigação, irmãos, é ler a palavra de Deus para saber qual é a exigência de Deus para a tua vida. As dispensações são revelações de Deus à humanidade, e as festas são para Israel. Então presta atenção, dentro das festas existia o dever, o sinal, a obrigação e depois a desobediência e o juízo, dentro das festas. E dentro das dispensações acontece a mesma coisa, só que as festas era para Israel e as dispensações é para toda a humanidade. Amém? Já vou adiantar algo para você. Israel foi escolhido entre todas as nações para ser a nação do Senhor. E hoje a igreja de Cristo forma parte do povo escolhido dentro de toda a humanidade. Dentro de toda a humanidade, a igreja, quem faz parte da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, esse faz parte do povo escolhido. Então, quando você entra nas redes e você vê pessoas dizendo assim: eu sirvo a Deus, mas não vou em igreja nenhuma, essa pessoa, ela está enganada, ela não conhece a Bíblia. E ela lê algum texto e você diz: ah, conhece a Bíblia de capa a capa. Não conhece nada, não conhece nada. É comum as pessoas dizerem: pastor, fulano não vem na igreja, mas conhece a Bíblia de capa a capa. Eu digo para você, não conhece nada, é um mentiroso, enganado por Satanás e querendo enganar você também. Irmão, no céu só vai entrar a igreja de Cristo. Só a igreja. Quem é o cabeça? Cristo Jesus. Quem é o corpo? Não, nós não. A igreja. Quem é o corpo? Não tira isso da tua mente, irmão. Você sozinho, ai, a igreja somos nós. A pessoa diz, mas ela diz assim: eu sou a igreja. Mentiroso. Você não conhece a Bíblia. Você sozinho não é a igreja. Você sozinho pode até ser templo do Espírito Santo se estiver ligado à igreja. A igreja é o corpo, é a massa. É a massa. Ah, não, mas é que eu não vou na igreja porque tem um monte de fofoqueiro. Primeiro fofoqueiro é você que está fora falando mal da igreja. Você é o primeiro. É o primeiro, irmão. Difamando a igreja. Uma língua desse tamanho. Porque aí não vou na igreja porque só tem impacto. Porque na igreja só tem mentiroso. Porque na igreja só... Olha a tua língua. Maluco. A igreja de Cristo é composta por pessoas imperfeitas. E quando nós olhamos a genealogia de Jesus, nós vamos encontrar pessoas imperfeitas e até mesmo Raabe, prostituta, mas que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Olha para quem está ao seu lado e diz assim: você é imperfeito, mas Jesus te amou,
te perdoou e fez de você uma nova criatura. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Olha só. Conhecer as dispensações e as festas está diretamente relacionado com as revelações de Deus para a igreja em nossos dias, pois estamos no final da dispensação da graça e no final da festa do Pentecostes. Para os reprovados na dispensação da graça virá o juízo, a grande tribulação. Para os reprovados na festa do Pentecostes virá o quê? Juízo. Qual o juízo deles? Não ouvirão as trombetas, perderão o arrebatamento da igreja. Quem é que está final da festa do Pentecostes, irmãos? Os judeus. Nós, é o tempo da graça. Amém? Pastor, mas não era expiação? Não, não é assim que funciona. Vamos lá. Estou quase igual uma Wilson, já jogando coisa aqui na cabeça de vocês. Você ficar, e agora? Agora você vai ler a palavra também. Vamos lá. Primeira dispensação. A primeira dispensação é a dispensação da? Perfeito. Já sabia ou leu aí? Ah, benção. Vamos lá. Inocência. Diga comigo, estamos na dispensação da inocência. No aprendizado. Amém? Vamos lá. Dever. Abra Gênesis capítulo 2, versículo 17. Qual é o dever? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual era o dever na época da inocência, irmãos? Qual que era a obediência então? Não comer da árvore da ciência. Simples. Era simples, irmãos. Não é para comer dessa árvore. De todas as árvores do jardim, pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Dever. Agora vai comigo. Qual que era a promessa? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois que eles falham, vem uma promessa. O que diz ali? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e os seus descendentes. A promessa: esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa: Deus já tinha preparado alguém para pisar a cabeça da serpente. Deus sempre tem uma promessa, irmão, uma promessa maravilhosa de salvação. Em qualquer uma das dispensações há um dever, e Deus já sabe que o homem vai falhar, mas Ele diz assim, mas tem uma promessa. Estamos juntos? Falhar é uma coisa, permanecer no pecado é outra. Falhar é uma coisa, rejeitar o amor de Deus é outra. Rejeitar o favor de Deus é outro. Desobediência, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Diz assim, ó, Gênesis 3 e 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Desobediência. Irmãos, mas eu quero aqui abrir um parênteses que é importante. Deus tinha falado para Adão, não tinha falado para a mulher. Estamos juntos? Porque às vezes tem alguns varões aí que querem culpar a mulher, né? Se a mulher não tivesse comido, mas e se o marido tivesse se posicionado? E se o marido tivesse dito não vão? Mas não, irmãos, achou que valia a pena também. Juízo, Gênesis 3 e 23. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Eu só vou abrir um parênteses aqui, a gente não vai entrar nesse assunto, mas quando você estuda esses textos, você vai ver que diz assim: Deus formou o homem, plantou um jardim e colocou
colocou o homem para cultivar a terra. Diga comigo, cultivar. Depois que ele peca, que ele se rebela, Deus manda ele para fora do jardim, para a terra da onde ele foi formado. Deus não formou Adão da terra do Éden, formou Adão de outra terra. Depois colocou ele lá dentro. Agora que ele errou, coloca ele para fora, para a terra da onde ele foi formado, não mais para cultivar, mas para lavrar. Ali já começou a complicação na vida de Adão. Para outro estudo, irmãos, a vida de Adão era para ser bem mais suave, mas por causa do pecado, hoje, para nós, ainda é difícil demais. Juízo, já vimos. Deus criou o homem como coroa e glória de toda a criação, como a sua própria imagem, Deus o fez. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Coloca para nós, filha. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu para o homem a mesma autoridade que havia nele, ele era imagem e semelhança de Deus, tinha a mente de Cristo, a mente com a capacidade de governar. Olha só o que diz Hebreus capítulo 1 e o versículo 3. Hebreus 1, versículo 3. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita a majestade. Olha só, irmãos, o homem era desse jeito aqui, ó. Poderoso em Deus, poderoso em palavra, o que fazia, o que falava acontecia, governava, dominava, mas ele trocou tudo isso daqui pelo conhecimento da ciência. E hoje o homem vive debaixo do conhecimento da ciência. Qualquer melhoria é conquista nossa. Qualquer melhoria, o homem ali tentando conquistar alguma coisa. E eu fico pensando, meu Deus, tanta luta, e nós poderíamos viver tão bem. Quando chegar no céu, vamos conversar com Adão. Vamos lá, irmãos, um pouquinho. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1:15. Esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu e você fomos feitos cópias do Senhor Jesus. Adão era uma cópia e nós somos uma cópia. Olha para quem está falando e diz assim, cópia exata. Aí a gente olha para nós, mas desse jeito, é porque nós estamos no corpo caído, irmão. Às vezes eu fico pensando e digo assim, meu Deus, mas que falta de sabedoria que eu tenho. Me ajuda. Porque a gente olha para Jesus e diz, meu Senhor, que Deus nos dê graça, irmãos, para prevalecer, porque o Senhor já nos restaurou. A única coisa que não está restaurada na nossa vida, irmãos, é o nosso corpo. E a nossa alma já está ali melhorando. E a hora que tiver 100%, o Senhor nos leva e aí recebemos um corpo novo na ressurreição. Amém? Bênção. Vamos lá, irmãos. Vamos ver se eu consigo falar contigo aqui. Primeira festa. Só vou dar a introdução aqui, irmãos. É a primeira festa. Eu acho que nós conseguimos acabar hoje. Vamos lá. Primeira festa. Diga comigo, a Páscoa. Eu acredito que vocês sabem bastante sobre a Páscoa, mas eu vou fazer algumas leituras aqui só para a gente dar um paninho de fundo. Êxodo 12, capítulo 12, versículo 2 e 3. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Vai comigo, quero para frente um pouquinho. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para a sua família. E os guardareis até o 14º dia deste mês. Diga comigo, 14º dia. Quando que começa a festa? No dia
10, né? A preparação começa no dia 10. Pega um cordeiro, separa e cuida desse cordeiro quantos dias? 4. Estamos juntos? Pegava o cordeirinho lá, separava, e qual que era o objetivo? Quem poderia me falar qual que era o objetivo de deixar o cordeiro 4 dias separado? Vai, fala aí. Fala aí. Limpar, né? A verdade, irmãos, era para observar se não tinha falha nenhuma naquele animalzinho. Estamos juntos? Porque o cordeiro que eles iam apresentar não podia ter mancha, não podia ser manco, não podia ser cego, não podia ter nenhum defeito. Estamos entendendo, irmãos? Então, antes de você dormir, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: o cordeiro era examinado 4 dias. Examinado para quê? Para ver se não tinha falha. Diga de novo, para ver se não tinha falha. Amém. Maravilha. Vamos lá. Sentido histórico, capítulo, página 16, no PDF aí, página 15. Presta atenção. O povo estava em escravidão no Egito. Mas o povo não tinha ido para o Egito para ser escravo, irmãos. O povo foi para o Egito convidado. Presta atenção. O povo de Israel ficou 430 anos como escravos no Egito. Porém, quando eles foram para o Egito, por que eles foram para o Egito? Quem fala? Isso, mas por que eles foram para o Egito? Por causa de, fala aí, José. Por causa de José. José vai para o Egito enviado por Deus para salvar o Egito e salvar as nações e os povos à sua volta. E Faraó reconhece que José é uma pessoa especial, escolhida por Deus, e coloca então José como sendo o principal depois dele em toda a terra do Egito. E agora então chegam os pais como convidado de José para morar no Egito. E ali começa a se desenvolver esse povo. Mas o que aconteceu? Escravizaram o povo de Deus. Estamos juntos? Escravizaram o povo. E agora Deus diz assim: eu vou libertar o povo da escravidão. E para que isso aconteça, vocês vão pegar um cordeirinho, vão deixar ele 4 dias separado para ver se não tem defeito nenhum, e vão sacrificar esse cordeirinho para mim, e então eu vou entrar em juízo contra os egípcios, mas vocês não serão atingidos, se cumprirem o requisito, passar o sangue no umbral das portas. Estamos juntos? Entendemos essa parte, irmãos? Olha só, cumprimento profético. A palavra diz que em Jerusalém, nós lemos agorinha, estavam habitando varões devotos, mas a maioria não era devoto, mas tinha gente devota. Olha só o que acontece. Enquanto os devotos de todos os lugares estavam chegando a Jerusalém, com os seus cordeiros, para serem examinados por 4 dias, para depois ser sacrificados na comemoração da Páscoa. Porque eles não podiam chegar lá e levava para o sacerdote: ó, sacrifica aí para mim. Não era assim. Levava o cordeiro tinha que ficar 4 dias sendo examinado. Foi aqui que começou o comércio também. Não, nós já temos um aqui que já está guardadinho para você. Olha aqui, ó, é só tu pagar a compra. Comprava, eles vendiam o cordeiro, não examinavam o cordeiro. Ofereciam cordeiros que eram manchados, cegos, no lugar, para pedir expiação pelo pecado das pessoas. As pessoas pagavam. Então Jesus chega no templo e acabou com aquele tipo de comércio. Está entendendo, irmão? Eles estavam apresentando um cordeiro que não era para apresentar, estavam fazendo comércio com aquilo. Então, às vezes, alguma pessoa diz assim: aí, pastor, pode vender pastel no final do culto? Ou aquele irmão que está vendendo ali o livro? Não tem nada a ver. Comércio com as coisas de Deus, era isso que eles estavam fazendo. Estamos juntos? Estamos entendendo essa parte? Vamos lá.
As pessoas estavam chegando em Jerusalém, traziam os seus cordeiros, tinham que esperar 4 dias para saber. Enquanto eles estavam fazendo isso, eu quero ler contigo João capítulo 1, versículo 29, só para a gente confirmar o que vai acontecer daqui para frente. João 1, 29. A parte B do versículo diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Quando Jesus vai para ser batizado, João tem a revelação e fala: olha só, Jesus entra triunfante na cidade, aquele domingo maravilhoso, domingo de Ramos, ele entra na cidade, todo mundo está com as palmeiras dizendo: salve, viva o rei, aquele que vem em nome do Senhor. Estamos juntos? Estamos juntos, estamos entendendo. Agora olha só, o que acontece? Mateus capítulo 21, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: para frente, minha filha, vai. Ide à aldeia que sai adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-as pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Segura aí, até aqui. Irmãos, você tá entendendo, você está imaginando? Jesus montado num jumentinho, as pessoas jogando as roupas no chão, o jumentinho passando por cima, Jesus naquele jumentinho, e as pessoas dizendo: hosana aquele que vem, e alguns se perguntando: quem é esse? Estamos juntos? Quem é que estava entrando na cidade? O Cordeiro de Deus. Os homens devotos com os seus cordeirinhos para serem examinados. E agora chega o Cordeiro de Deus. O que precisa ser feito com o Cordeiro de Deus? Fala aí. Não, antes do sacrifício precisa o quê? Ser examinado. Está entendendo? Agora Jesus vai ser examinado se ele é perfeito ou não. Porque se ele fosse imperfeito, não podia ir para a cruz. Estamos juntos, irmãos? Então vamos lá. Olha só. Mateus capítulo 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Aqui começou a examinar Jesus. Vamos lá. Mateus 22, versículo 23. Naquele dia, tem uma tradução que diz: naquele mesmo dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse: alguém morrer não tem filho, seu irmão casar com viúvas, será descendente, faleceu, pá. Questionando Jesus, para ver se ele tem falha ou se ele não tem. Vai lá comigo. Mateus 26, versículo 59. Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Continua. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando. Segura aí. Irmãos, eles começam a examinar a vida de Jesus, não tem falha. Não tem aonde pegar.
ele é um cordeiro sem mancha. Agora aparecem duas testemunhas. Olha o que eles dizem. Vai para frente, filha. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Segura aí. Eles disseram que Jesus tinha dito que podia destruir o templo, aquele templo de Salomão, e reedificar em 3 dias. Essa foi a acusação que eles usaram contra Jesus, mas essa acusação não era verdadeira. Eu quero que você leia também comigo, João capítulo 2, versículo 19. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Para frente. Replicaram os judeus: em 46 anos foram edificados este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao seu corpo. Para frente, mais um. Quando, porém, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Amém? Qual foi a acusação contra Jesus? Ele falou que vai destruir o templo e que em 3 dias vai levantar. Era mentira, Jesus não estava falando do templo. Então, em Jesus não havia nenhum tipo de pecado. Agora, irmãos, para finalizar, João capítulo 18 e o versículo 38. João 18, 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Olha para quem está ao seu lado assim: não acho nele crime algum. João 19, versículo 4. João 19, versículo 4. Outra vez saiu Pilato e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais, o quê? Que eu não acho nele crime algum. Segunda vez, Jesus está sendo examinado. Segunda vez, não acho nele crime algum. Versículo 6, João 19, 6. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós, outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Você está compreendendo a palavra de Deus? Jesus não tinha crime nenhum. Jesus não tinha pecado nenhum. Não existia nenhuma acusação contra ele. E ele diz assim: crucifique vocês. Por quê? Porque Pilatos não podia crucificar Jesus. Quem poderia crucificar eram os judeus, irmãos. Só os sacerdotes judeus poderiam crucificar, fazer um sacrifício. Então fizeram um sacrifício com um cordeiro sem pecado. Está compreendendo a palavra, irmão? Estamos juntos, igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Após 4 dias de exames, sendo declarado imaculado, Cristo foi crucificado. Lá no templo, os cordeiros estavam sendo sacrificados agora. E lá fora dos portões de Jerusalém, lá no Monte Calvário, estava sendo crucificado o Cordeiro de Deus, para perdoar os nossos pecados. Essa é a primeira festa. Quando nós celebramos a Páscoa, você está celebrando que um cordeiro sem pecado, Cordeiro de Deus, um homem chamado Jesus Cristo, que nunca pecou, nunca falhou, nunca errou, foi crucificado em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero encerrar contigo a última leitura hoje. Salmos 46, número 1. Salmos 46, número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Continua. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares.
Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ela faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Até aqui, irmãos, você precisa compreender o que é a Páscoa, o que é a Santa Ceia do Senhor. Quando você vier participar da Santa Ceia, você vai dizer assim: foi um cordeiro imaculado, o sangue inocente e puro. Quando o inimigo ataca a tua mente dizendo, você pecou, você falhou, você não tem mais perdão de pecado, você vai dizer, não, o sangue puro de Jesus me perdoou de todo pecado. O sangue puro de Jesus me lavou de todo pecado. Quem está preparado para subir? Aleluia! Louvado seja o Senhor. No Éden, o homem entrou triunfante e foi enganado pela serpente, foi escravizado, mas o Senhor prometeu um libertador, um salvador. No Egito, o povo de Deus entrou e foi enganado e se tornou escravo. O cordeiro foi morto e o povo foi liberto. Nós estamos na face da terra, irmãos, sendo perseguido, sendo açoitado, sendo chamado de tudo que não presta, mas a verdade é que o sangue de Cristo nos purificou e nos dá libertação. Vamos sair dessa terra para entrar nas mansões celestiais. Amém? Fica de pé, igreja amada do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se Deus permitir, irmãos, na quarta que vem, nós vamos falar da segunda dispensação. Amém? Se você tem dúvida, hoje não dá para nós responder, mas se você tem dúvida, você pode me perguntar, você pode mandar uma mensagem, falar, ei pastor, não entendi essa parte, o que é aquilo, o que é assim? Amém? Obrigado, queridos. Pode tirar a placa, nesse momento nós vamos estar ofertando